Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E depois de um longo e tenebroso inverno, estou novamente aqui mostrando minha cara feia. Depois de um bom tempo aí, só fazendo review de revista, só folheando revista, etc. Voltar a fazer um pouco de vídeo aqui sobre curiosidades, assuntos mais em geral, né? Eu já tinha prometido aí, tanto na live passada quanto nos vídeos do mês aí. E o vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que eu já queria ter feito. Na verdade, já devia ter saído faz tempo. Eu cheguei até a comentar também numa live uns 2 ou 3 meses atrás aí, que eu queria fazer mais vídeos falando de histórias específicas. Eu até já fiz uma ou outra aí, assim como o vídeo dos desenhos em ordem cronológica que estão meio pausados, que eu vou retomar ainda esse ano, palmo a palmo no Primo Mecânico. O que eu quero abordar nesses vídeos aqui é falar um pouco de histórias fechadas, falar um pouco dela, algumas curiosidades, se tiver curiosidades, algumas coisas interessantes pra falar e até apresentar histórias pra vocês. E eu resolvi começar por uma história que ela foi a primeira paródia Disney italiana, esse gênero que acabou se tornando bem comum. Ao longo dos anos a gente teve um gazilhão de histórias parodiando vários filmes, séries, animações, obras da ficção, da literatura, etc, e muito mais, etc. Mas o que eu estou falando aqui é do Inferno do Mickey, ou O Inferno de Topolino, que ela foi publicada no longínquo ano de 1949, na edição 7 da revista Topolino lá na Itália. Ela foi publicada em 6 partes e 6 capítulos, entre outubro de 1949 e março de 1950. Como eu falei, ela foi a primeira dessas paródias, dessas versões paródias. O termo técnico é paródia, mas é mais essas versões que tanto os italianos, até aqui no Brasil também a gente fez bastante nas histórias, por exemplo, do Peninha, a gente tinha várias histórias do Pero vai de Peninha, etc. Mas aí, os italianos são mestres nisso, de fazer paródias de filmes, como eu falei. Essa daqui, no caso, ela é baseada no Inferno de Dante. Na verdade, na obra do Dante como um todo. Dante Alighieri, que foi um filósofo italiano, que viveu entre 1304 e 1321. O Inferno de Dante é a primeira parte de... Acho que é a trilogia mais importante que ele publicou. O Inferno é a primeira parte, ela foi publicada em 1314. Depois ela foi prosseguida pelo Purgatório e depois o Paraíso. Na história, em geral, é o Dante visitando, passeando, transitando, acho que é a palavra para esses 3 conceitos primordiais assim do inferno, do paraíso, do purgatório. Ele vai encontrando autores também, filósofos mais antigos que ele, contracenando, vai fazendo críticas, etc. Acho que é uma das histórias mais influentes assim da literatura, tanto que por exemplo, muitas dessas formas, apenas um pequeno exemplo, mas muitas dessas histórias antigas eles acabam trazendo termos pra gente que remete a ele, tipo o termo dantesco, que a gente fala para coisas muito assustadoras, etc. Isso é muito dantesco, vem do Dante. Conceito do inferno também, que a gente tem na cultura pop, aqueles 9 círculos do inferno, que cada círculo, conforme você vai descendo, que era o caminho que o Dante fez, você vai encontrando vários tipos de pessoas, né, que conforme os pecados que eles cometeram em vida, eles vão sendo realocados no inferno nesses vários infernos, círculos, no caso do círculo do inferno, né, que é uma coisa que acabou se tornando, tipo, a representação oficial do inferno, não só na cultura pop, mas acho que no imaginário popular. Eu acho que a gente pode falar isso. Veio do Inferno de Dante. E vale citar também que que ela é uma comédia. Mas uma comédia no termos que a gente conhece da palavra hoje em dia. Não é que você vai ficar rindo toda hora. Comédia, no princípio da literatura, era dividida mas basicamente em duas. Comédia e tragédia. Tem até aquelas 2 máscaras que simbolizam isso. Tanto a comédia quanto a tragédia. Na verdade, comédia era as obras que tinham um final feliz. Efetivamente não precisava ser engraçado como hoje em dia, mas apenas a comédia era o final feliz e tragédia é o final triste. Por exemplo, Romeu e Julieta se encaixa na tragédia e o Inferno de Dante se encaixa na comédia. Mas entrando no Inferno do Mickey, aqui no Topolino, como eu falei, ela foi publicada em 1949, escrita pelo Guido Martina, que foi um grande autor Disney italiano, e desenhada pelo Angelo Bioletto. Ela começa com o Mickey e o Pateta exatamente fazendo uma peça sobre o Inferno de Dante, fazendo sucesso. O Bafo acaba ficando com ciúmes e ele pede para um colega hipnotizador hipnotizar tanto o Mickey quanto o Pateta. A partir daí, o Mickey passa a acreditar que ele é o Dante
e o Pateta passa a acreditar que é o Vigílio, são os dois personagens, acho, principais dessa. E nessa viagem do Mickey, né, efetivamente viagem, que eles estão só hipnotizados, ele vai passando também por vários, em uma jornada por esse círculo do inferno que eu falei, encontrando vários personagens, claro que aqui não tem muito terror, não tem muita coisa muito assustadora, como tinha na obra original, mas mesmo assim ainda é uma história até meio estranha de você ler hoje em dia, porque o Mickey e o Pateta, eles vão passando pelo círculo do inferno e vão encontrando vários personagens, inclusive não são os personagens que a gente tá acostumado a interagir com o Mickey mesmo, tipo Donald, etc. Mas personagem da Disney como todo, a gente encontra a Branca de Neve, a gente encontra a Cinderela, a gente encontra o Lobão, a gente encontra os Três Cavaleiros, e cada um desses personagens eles vão simbolizando, tipo, não chega a ser um pecado, mas é um motivo para eles estarem nesse inferno. A gente tem a ganância, a gente tem a avareza, a gente tem o Guido Martin, ele vai brincando e criticando muita coisa da época da Itália lá. Vale citar que a Itália tinha acabado de sair da Segunda Guerra, em 1949, fazia poucos anos, era muito recente. A Itália ainda estava se reestruturando e o Guido Martin critica várias dessas coisas, da política, da religião, do esporte. Então o Mickey e o Pateta, no caso o Dante e o Vigílio, eles vão encontrando vários jogadores de futebol, árbitros de futebol, políticos, inclusive autores de quadrinhos também. Uma curiosidade que no final a gente vê os dois autores, o Guido Martin e o Angelo Bioletti, sendo presos pelo Dante original, o Dante da comédia. Eles estão no círculo mais inferior, fala que eles tiveram a audácia de copiar, eles brincam, né? O inferno de Dante, a história. O Dante tá punindo ele. Só que o Mickey e o Pateta acaba convencendo o Dante a liberar, graças aos apelos dos leitores, fala que os leitores gostaram e etc. E o Dante acaba liberando os dois. Na versão que saiu aqui no Brasil, que já vou falar um pouco mais sobre ela, eles não citam o nome dos autores, eles só falam que são autores, são desenhistas e escritores de quadrinhos. Ele não chega a nomear como o Martin e o Bioleto. Apesar dela ser de 1949, demorou bastante para sair aqui no Brasil. Ela só veio ser publicada em 2010 aqui, naquela coleção da Clássico da Literatura Disney, no volume 10, que é inclusive a Divina Comédia, que além do Inferno de Dante, do Inferno do Mickey, no caso, a gente tem também o Inferno do Paperino, que é o Inferno do Pato Donald. É uma outra versão pro Inferno de Dante, só que eu acho que essa não é lá muito interessante, não. Apesar de ser estrelada pelo Donald, que é um personagem que eu gosto mais, mas eu acho que o Inferno do Mickey é mais melhor de bom, como diria o outro. E uma coisa é que o Inferno de Dante, a obra original, ela é escrita em formato de terceto. Eu não entendo bilhufa de poema, mas pra quem entende, o formato terceto é os versos das estrofes, eles rimam. O primeiro rima com o terceiro, e o segundo rima com o primeiro e o terceiro da próxima estrofe, e o segundo da outra estrofe rima pro primeiro e o terceiro da outra estrofe, e assim substantivamente, como diria o Chaves. Eu vou deixar um exemplo aqui do lado, na tela aqui para vocês verem. Vou inclusive destacar as rimas para vocês terem uma ideia. E a história italiana, a versão italiana do Inferno do Topolino, ele segue esse formato. Tem os personagens falando, etc, mas ele tem uma narração em recordatório, e esse recordatório ele segue esse formato do terceiro. Na versão aqui do Brasil, eles não mantiveram esse formato, eles só puseram rima mesmo. Não sei porque talvez dá trabalho de traduzir, devia ter dado um trabalho do cão para traduzir. Apesar de eu achar que a versão original italiana é melhor assim desenvolvida, até por essa curiosidade, eu acho que o pessoal do Brasil até fez um trabalho porque eles se proporam interessante. Mas, enquanto aqui no Brasil ela só saiu essa vez, como eu falei, em 2010, lá na Itália, a Inferno de Topolino, ela é a história mais republicada da história. Ela saiu até hoje por volta de 35 vezes. A última vez em 2021. Foi uma edição especial de luxo grandona lá, para comemorar, não é a palavra, mas para homenagear o aniversário de morte do Dante. Mas ele já saiu tudo que é formato, e muito desse formato, vale citar que depois da primeira publicação ele acabou sendo censurado em algumas partes. Essa última publicação lá da Itália não, ela saiu completa, apesar de ter saído com outra colorização, etc. Ao longo dos anos, vários trechos foram excluído da história. Tem um trecho que um ventilador acaba acertando o nariz do Pateta / Vigílio, que foi tirado. Tem um trecho que o Cérebro, que é aquele cão que guarda os portões do inferno, que é o cão de 3 cabeças, né? Ele tá lá devorando o cara e mostra lá ele com os ossos, o cara sem os membros. Esse quadrinho efetivamente foi limado da história. Tem uma passagem que o Lobão, ele é punido, ele acaba sendo explodido, ele acaba correndo apenas com a parte do corpo cheio de ossos e esqueleto, quase em formato de esqueleto. Essa parte também foi tirada em várias das publicações
posteriores. Na versão que saiu aqui no Brasil, ela também veio cortada essas partes, mas teve outros trechos que foram cortados em outras publicações na Itália, que aqui essa versão do Brasil acabou saindo. Acho que a versão que eles pegaram não foi tão picotada quanto outras que já saíram outras vezes lá tanto na Itália quanto em outros países. Apesar dessa história ter saído poucas vezes em outros países. Talvez uma coisa que eu tava lendo em um site italiano, o que o cara tava conjecturando é que exatamente por essa dificuldade de tradução, eu acho que o pessoal de outros países tem meio o pé atrás de publicar essa história. Mas mesmo assim, é uma história que eu recomendo vocês a darem uma lida. Ela é meio, como eu falei, ela é meio estranha porque ela é meio longa e a forma como ela é escrita, a forma como ela é conduzida, eu acho que ela acaba ficando um pouco cansativa de ler se você pegar pra ler de cabo a rabo assim. Mas, porém, contudo e tentando, todavia, não dá pra negar a importância histórica da história. Eu recomendo vocês a darem uma lida, se vocês tiverem a versão da clássica da literatura Disney. E é isso, então. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Deixa aí embaixo se vocês já leram a revista, a história. Se vocês conhecem a história do Dante, não só para a história da Disney, mas a história original também. Ela já teve um gazilhão de história de adaptações. Tem até um filme chamado O Inferno de Dante, que não tem muito a ver com a história efetivamente, só o nome, mas enfim, a Dante Speaks. Ela já foi adaptada e readaptada e encenada e reencenada um gazilhão de vezes, que é uma das histórias mais clássicas da literatura mundial. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo se vocês já leram. E é o que eu sempre falo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Se forem comprar coisas, compre aí pelo link da Amazon, que isso ajuda aqui. E até o próximo vídeo.